Muitas previsões são feitas em relação a um colapso da China que vai ser iminente por vários motivos, seja pelo real estate que vem despencando, né, o mercado imobiliário, ou até mesmo o declínio da população, mas existe todo um lado que o Ocidente esquece na hora de fazer essas análises e timing é uma coisa muito importante, né, que faz com que esse colapso que já vem sendo previsto há muito tempo pode não acontecer no time que se espera ou nem acontecer, dependendo dessa análise aqui feita pelo Louis Gave que eu quero compartilhar com você, né? Que é da Gavekal Research. Ele é bem focado na parte da China e eu quero trazer 2 pontos bem interessantes que ele trouxe para que você coloque na sua análise antes de você ter a total certeza que a China está em colapso, mas também a total certeza de que a China está fazendo absolutamente tudo certo e ela é perfeita, né? E já desbancou os Estados Unidos e é o número 1 do mundo e nada vai acontecer. Então eu quero trazer talvez uma visão um pouco mais intermediária nesse aspecto. Então aqui eu vou colocar o link na descrição desse vídeo em relação à entrevista que ele deu recentemente, falando um pouco sobre o que o Ocidente esquece nessa análise. A primeira coisa é a seguinte, a gente sabe que a China vem passando por um problema deflacionário na questão do real estate, que é algo usado pelos chineses para poder acumular riqueza ao longo do tempo, muito parecido com os brasileiros. Eu gosto de ter alguma coisa que eu posso tocar, né, e passar para os meus filhos e fazer com que eles tenham essa herança. Porém, essa confiança nesse mercado foi completamente quebrada, fazendo os chineses irem para outros lugares, né, como ouro, por exemplo, para tentar se defender e aguardar um pouco do que vai acontecer, porque a China mudou completamente a sua estratégia nos investimentos internos. Então a gente sabe que ela tem um foco enorme agora, principalmente em carros elétricos, painéis solares, tecnologias de ponta, inteligência artificial, vista ali, né, por todo o burburinho que foi criado ali pelo DeepSeek, e aí você percebe uma mudança radical na forma que o Politburo, né, o Partido Comunista Chinês, definiu a partir de agora. Então, segundo o Louis Gave, houve uma mudança radical entre a forma dos empréstimos que estavam totalmente voltados para o mercado imobiliário, para o real estate, e eles simplesmente pararam. Foi uma coisa brusca, certo? Simplesmente secou a fonte e o governo mandou os principais bancos, focarem todos os esforços na criação de crédito para a questão fabril, para a indústria, para a tecnologia. E isso foi feito de uma forma simplesmente gigantesca, mas ficou muito por baixo do radar do Ocidente, principalmente depois da pandemia. Então deu aquela impressão de que você tinha literalmente um colapso acontecendo, mas ao mesmo tempo, silenciosamente, a China estava investindo bastante em tecnologia, tanto que ela chegou agora numa forma párea aos Estados Unidos. Inclusive, ele argumenta que esse surgimento do DeepSeek tem acontecido não só por conta dessa mudança específica, mas pelo fato da China ter sido sancionada na questão dos chips, certo? Que justamente toda essa guerra entre os Estados Unidos e a China pela dominância, né, pelo domínio na questão da tecnologia, principalmente de ponta, da high-end, certo? Que hoje tem toda a discussão com Taiwan. Você teve a China tentando se virar da forma que ela podia, justamente para não mais depender desse tipo de coisa. E aí é o resultado. Então, meio que o obstáculo acabou criando a inovação e a obrigação da China inovar cada vez mais rápido, e essa seria uma grande resposta que tem a partir de agora. E esse é um ponto. O outro ponto que ele passou também é a não compreensão do que nós chamamos de incentivo ou estímulo, ou mesmo a parte de subsídio, como é feito no Ocidente. Então, ele argumenta que no Ocidente, por exemplo, quando você tem um determinado subsídio, que foi o que aconteceu com a Tesla, você simplesmente dá determinados descontos em produtos ou devolve impostos, ou você coloca dinheiro na mão dos consumidores que vão ali comprar aquele determinado produto, e o Elon Musk, por exemplo, vai ficar mais rico baseado nisso se você tem uma coisa com o governo, né? Ou alguma coisa mais próxima do governo. Isso eu estou falando das palavras do Louis Gave aqui, né? Só não mate o mensageiro, você pode concordar ou não concordar, mas eu quero que você coloque isso na sua análise. Agora, na China, segundo o Louis,
você já tem uma mentalidade muito diferente. Ele tem aquele conceito que a gente chama de Hunger Games, né? Os jogos vorazes, onde você literalmente tem uma ordem de cima para baixo do Partido Comunista que fala a seguinte coisa: a partir de agora, a China ela precisa fazer a produção de alta tecnologia. E é isso que vocês vão investir e é nisso que vocês vão emprestar. E todos os bancos, todo o sistema bancário ao mesmo tempo precisa obedecer e começa aí uma enxurrada de empréstimos para empresas em todas as províncias da China, principalmente aquelas, né, de cidades Tier 1, Tier 2, que são as maiores da China, para você permitir que essas províncias e cidades recebam esse tipo de investimento e investindo em várias empresas, em centenas de empresas ao mesmo tempo. Porém, a grande questão é que os bancos nessa jogada já sabem que num momento que você tem essa enxurrada para vários ao mesmo tempo, aí você vai ter literalmente um capitalismo interno, você vai ter um mata-mata para ver qual empresa vai ganhar essa corrida que foi dada a largada pelo crédito ordenado pelo Partido Comunista. Então é uma forma muito diferente. A resultante desses jogos vorazes acabou criando uma BYD da vida e outras empresas, né, o aumento da Huawei, por exemplo, etc., onde você vê todos aqueles carros maravilhosos que você vê no TikTok, que fazem coisas simplesmente inimagináveis e que deveriam estar em solo americano, mas por conta do protecionismo você não tem isso permitindo que consumidores no mundo inteiro possam ter carros muito mais baratos, percebe? Então, essa é uma das visões que você tem de contraste entre os dois. Agora, é claro que nem tudo são mil maravilhas, afinal de contas, ele admite que a China tem dois graves problemas. O primeiro é o fato de você ter uma produção, justamente a China tem a tendência de fazer uma sobreprodução e você precisa migrar de um lado para o outro. O que acontece agora com o real estate? Então você precisa fazer uma injeção de bancos que vão absorver toda essa má dívida que foi criada a partir do real estate para poder reinjetar no novo ciclo que agora é a bola da vez, que são carros elétricos, etc., chips, tecnologia e tudo, inteligência artificial e tudo que está sendo feito nesse exato momento na China. E, ao mesmo tempo, esses bancos vão ter que absorver as más ideias também das empresas que não vão conseguir usar aquele dinheiro para criar inovação. Então, muitos vão dizer que essa é uma excelente abordagem, mais eficiente do que o próprio berço do capitalismo, que seria os Estados Unidos, e outros já vão dizer que é uma coisa completamente guiada pelo governo e artificial. Mas aí, independente, cabe a você decidir o que fazer com essa informação. Mas, pelo menos, o objetivo é que era trazer uma visão um pouco diferente. Às vezes você pensa assim, não, por que a China não entrou em colapso segundo Louis Gave, é a forma ocidental de você analisar como funciona a economia chinesa. Se você usa a mesma lente ocidental para avaliar o que está acontecendo na China, talvez você tenha uma avaliação muito errônea e até tenha uma perda de oportunidades em alguns momentos, certo? É mais ou menos ali o argumento trazido por ele. Vou colocar aqui na descrição também outros links, né, que falam sobre essa parte, né, tanto do South China Morning Post, também como essa parte do Hunger Games, a própria entrevista original em inglês, para você poder dar uma olhada e tirar sua própria conclusão, mas trazer um ponto bem interessante por aqui. E quem me acompanha nesse podcast, você está ouvindo até o final, você pode ver na descrição do vídeo que para aqueles que querem entender mais sobre o milkshake do dólar e toda a questão de dolarização e tudo que eu falo aqui nesse podcast, eu tenho aqui também formas de ajudar com consultoria 1 a 1 também, para você dar uma olhada, ok? Então, muito obrigado. Vamos olhar a cena dos próximos capítulos, mas realmente a China é uma história muito mais dual, tem uma dualidade muito maior do que a gente imagina, e timing, como o próprio Brand Johnson fala, é uma das coisas mais importantes. Por mais que você possa estar certo no longo prazo, o fato de você não estar certo, pelo menos nos próximos anos, é exatamente a mesma coisa que estar errado.